Graça e paz, amados. É uma honra estar aqui com os amados, com as amadas. É muito bom estar aqui. Eu glorifico o nome do Senhor. É bom a gente rever grandes amigos, né? Enquanto a gente não está na glória, daqui um pouco mais nós vamos estar na glória com o Senhor. E aí não precisamos. Basta apenas, agora eu quero encontrar o meu amigo. Já passou uma nebulosa e já te levou para Ele. É uma bênção. Mas eu louvo ao Senhor pelo pastor José Augusto, sua esposa Márcia, pelos pastores que com muita gentileza, muito carinho nos convidaram para estar aqui nessa noite. Eu quero falar para você, meu nome é Mihane e sou servo do Senhor. Estou aqui para te servir. Minha esposa, pastora Cleide, também está aqui para te servir. Nós servimos ao Senhor. Nós temos 3 filhos, 2 meninas, a Thaís, que é casada com o Vitor Barreto, né? Desertou em janeiro do ano passado, e a Raquel, que vai desertar agora mês que vem. Ou seja, casaram, tá, gente? A Thaís casou em janeiro do mês passado com o Vitor, e a Raquel vai casar agora mês que vem. E vai ficar conosco o Emanuel. O Emanuel tem 14 anos, ou seja, eu espero ainda ter um bom tempo ainda, né? E aí minha esposa veio me consolar. Minha esposa me consola, que é uma beleza, né? Chegou para mim: filho, que isso? Nós começamos juntos, só eu e você, vamos terminar juntos, só eu e você. Eu falei: mas o meu problema é esse, é ficar com os meus filhos longe de mim. Esse aqui é o problema. Mas, amados, nós temos os filhos para o Senhor, não é para nós. Então vai chegar um dia, você está rindo de mim? Você que tem a menininha, porque é pequenininha ainda, você está rindo, né? O garoto está pequeno ainda? Tá, aguarde. Aguarde, passa muito rápido. Quando você vê, já era. Já era no bom sentido, lógico, né? Chegou o momento, se casou, vai ter outra família para honra e glória do nome do Senhor. E depois a gente vai tomar conta dos netos, para eles irem para o cinema, não é isso? Glória a Deus. Mas é uma bênção, porque é a família. E a família é o bem mais precioso que nós temos. Amém? Eu escutei meu amigo aqui falando, né? Pastor Mihane, isso, aquilo, aquilo outro. Eu me contento apenas com um chamado, servo do Senhor. E é por isso, mas o irmão estava falando isso, sendo usado por Deus para respaldar a palavra dessa noite. Amém? Deus estava te usando para testificar o meu coração sobre a palavra dessa noite. Deixa eu te explicar. Eu cheguei aqui em 84, vindo de Brasília, soldado fuzileiro naval, fui servir na divisão anfíbia, e lá segui minha carreira. Márcio foi meu aluno, a gente conversava bastante. Márcio também é sargento, né, da Marinha. E lá fui cabo, fui sargento, depois passei na prova de oficial. 800 e pouco, quase 900, disputando 4 vagas. E o Senhor me fez o 4º. Eu só precisava de uma das 4. Fui, cursei. E período de Marinha fiz muitos cursos assim dificílimos. Fiz o Guerra Anfíbia, que o pessoal tem, né, maior bronca assim, 4 meses terríveis. Fiz o Guerra na Selva também, lá em Manaus. Curso bonzinho também, se aprende bastante, né? E depois fiz vários cursos de Marinha na área.
fiz curso oficial de comunicações, fiz curso da Escola Nacional de Administração Pública, fiz curso de gerenciamento, fiz técnica de ensino. E no meio secular eu me formei em 93 em pedagogia, depois fiz teologia, depois fiz direito e depois fiz pós-graduação em direito criminal, processual penal e direito penal. E estou estudando no Brasas, tranquei agora por causa do casamento da minha filha para aperfeiçoar o inglês. Aí você está falando, mas por que o pastor está falando tudo isso? Eu já comecei a palavra, amados. Que coisa, né? Tanta. Vamos falar assim. Eu posso falar que são muitos conhecimentos. O que você acha? São. Você precisa ver a cara de vocês me olhando. Mas você sabe do que eles me valem? Vou te chocar não, tá? De nada. Mas por que você fez? Porque eu tinha que fazer. Mas não me valem nada. Se eu estivesse em Jesus, são nada. São nada. O verdadeiro conhecimento é a sua palavra. A verdadeira sabedoria é obedecer a sua palavra. E nessa noite a gente vai ver isso bem ilustrado através da vida de um homem, Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Você tem certeza disso? Estou perguntando. Você tem certeza disso? Eu tenho algumas reservas. E Deus me mostrou isso. Eu trouxe. Está lá embaixo, está com meu amigo ali, meu irmão Flávio. Esse livro. Quebra de aliança, princípio da derrota. Deixa eu te explicar esse livro. Esse livro, eu coloquei meu nome aqui de intrometido. Pastor Mihane Pedro dos Santos. Mas eu poderia ter colocado aqui embaixo, entre parênteses, o digitador. Amém? Porque eu apenas digitei o que o Espírito Santo falou. Só fiz isso. E olha, esse livro é todo a Bíblia. E essa pregação dessa noite está nesse livro. Se depois você quiser, nos procure lá e você leve para casa, você vai ver o quanto é fundamental a aliança com Deus. E deixa eu te falar um negócio. Faculdade, títulos, DD, PQD, doutor em divindade, não leva para o céu. Pelo contrário, é um motivo para te tirar do céu. Mas pastor, você está falando para eu não estudar? Não disse isso. Estude, faça pós-graduação, faça mestrado. Eu quero fazer ainda um mestrado, um doutorado ainda. Não tenha dúvida, eu quero. Faça tudo isso, estude. Mas saiba que a verdadeira sabedoria é a palavra do Senhor. Guarde isso no seu coração. Porque você guardando, você não vai pecar contra o Senhor. E aí você será sim uma pessoa sábia. Já estou respondendo sobre Salomão, né? Não estou respondendo? Sábio é quem não peca diante do Senhor. E quando peca, se arrepende, pede perdão, deixa.
não vive mais em pecado. Esse é sábio. Esse é sábio. Salomão pecou e se perdeu. Eu posso falar que Salomão foi sábio? Já começou a mudar? Mas o que me diz isso? A palavra, a Bíblia. E é por isso que eu vou passear um pouco na Bíblia com você. Senhor, conduz tudo que foi dito aqui, Pai, porque sabedoria de homens, mas a tua sabedoria, Deus, o teu secreto, o teu santo lugar, Senhor, é o melhor lugar para estarmos. É aquilo que verdadeiramente nos satisfaz. É aquilo que nos torna, Deus, semelhantes, parecidos contigo, Deus. E é isso que nós queremos nessa noite, Deus. Aprendermos mais de Ti. Usa-nos, Espírito Santo. Deus, usa os meus irmãos para que eles escutem, guardem seus corações. Me usa para que a Tua palavra chegue até os corações deles e fique na minha mente, no meu coração. Porque a Tua palavra, Senhor, eu escondi, guardada no meu coração para não pecar contra Ti. A Tua palavra escondi. Ó Deus, e os meus dons e talentos que Tu me destes são para Te servir, Deus. Senhor, os dons e talentos da Tua igreja é para Te servir, é para Te exaltar, é para Te glorificar, porque Tu és o único Senhor e Salvador. E ó Deus, a Tua palavra diz que nós não podemos receber ou ter nada se do céu não nos for dado. Ó Deus, o que poderemos ter, receber ou Te oferecer, Senhor? Se tudo é Teu, nada temos. Do pó viemos e ao pó tornaremos. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que nessa curta existência que temos sobre essa terra, que nós possamos, ó Deus, Te adorar com aquilo que é mais precioso para nós, que é a nossa vontade. Que nós possamos Te adorar fazendo a Tua vontade e renunciando à nossa vontade, Senhor. Porque é através, ó Deus, da nossa renúncia, Senhor, que nós entendemos, ó Deus, o Teu grande amor. Obrigado, Deus, pelas Tuas misericórdias. Em nome de Jesus, e a igreja pode dizer amém? Amém. Pois bem, meus amados, vamos então começar com a nosso passeio. E é muito bom passear pela Bíblia. Você sabe que Salomão foi filho de Davi com Batseba. Davi, ele, na época que os reis saíam às guerras, Davi fica no palácio, vai dar uma voltinha no terraço, dá uma olhada, vê uma bela mulher tomando banho e começa a cobiçar. E eu não sei também porque que ela foi tomar banho naquela hora, né? Será que ela já sabia que o rei passeava ali? Tenho minhas dúvidas. Então, Davi comete tudo aquilo que não deveria cometer. Assassina Urias, adultera, nasce uma criança e morre. E depois o Senhor, já no concerto de Davi, porque Davi era um adorador, eu me espanto com Davi, a maneira de Davi, eu aprendo com Davi. Olha, Deus está sempre pronto para perdoar a mim e a você. Agora, o que faz a diferença é a maneira com que chegamos até Deus para pedir perdão. Davi matou Urias, fez tudo, cinza na cabeça, pano de saco, humilhado diante de Deus e pedindo pela criança. A criança morre. Davi toma banho, bota a melhor beca e vai adorar o Senhor. Que coisa, né? Tremendo. Mas olha só,
Salomão, esse filho de Davi com Betseba, é que sucede Davi no trono. E no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, é maravilhoso o que a Bíblia diz de Salomão. A Bíblia diz assim: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de família, e foi com toda a congregação alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armara uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Imagina isso, amados. Deus chega para mim, Deus chega para você e diz assim: pede-me o que queres. O que você pediria? Após ler sobre a vida de Salomão, após conhecer tudo isso, após refletir bastante, eu chegaria a um pedido: Senhor, me leva ao teu secreto. Era o meu pedido para Deus. Senhor, me leva ao teu secreto. Me leva à tua presença sempre. Me deixa sempre dependente de ti. Eu não quero sabedoria, eu não quero conhecimento, eu não quero riqueza, eu não quero nada disso. Eu quero depender de ti. Que o Senhor me conduza em tudo. Que eu não tenha esse livre-arbítrio. Mas que eu seja conduzido, Senhor, por ti em tudo que eu for fazer. Que o Senhor me conduza. Senhor, eu renuncio às minhas vontades para viver a tua vontade. O que você acha disso? Mas vamos analisar os benefícios? Eu pecaria? Não. Qual é a vontade do Senhor para mim e para você? Vida abundante, sim ou não? Olha só, qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Eu vou viver algo perfeito, bom e agradável. Eu estou apenas refletindo com você alguns pontos, porque infelizmente, e eu vejo isso também, o pedido de Salomão foi justo, foi legal, foi tremendo. O próprio Deus fala com ele e o elogia. Mas, amados, nesse tempo, a melhor escolha é viver a vontade de Deus e não a minha. Para que eu vou querer sabedoria, conhecimento, para viver a minha vontade e eu me perder lá na frente? Não, eu quero intimidade, eu quero estar perto, eu quero estar no secreto do Senhor, onde a fumaça me esconde, aonde eu sou conduzido, aonde eu não tenho condições de errar, porque eu não existo. Ele existe. Ele é o Senhor. Eu quero crescer como cresce o crente. O crente cresce para baixo.
Mas Salomão chega então, respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me pois agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo. Eu olho isso aqui e eu fico refletindo, para que eu possa conduzir-me. Isso não foi suficiente para Salomão, pois o eu conduzir-me, você vai ver lá na frente que ele não soube se conduzir. Eu acrescentaria: para que o Senhor possa me conduzir. Para que o Senhor me conduza em todas as coisas. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Deus. Vou para o secreto, o Senhor me diz o que fazer. Faça assim, assim, assim. Pastor, eu estou tentando namorar aí um camarada. Ele é muito gente boa, tranquilão. Só tem um inconveniente, ele ainda não é crente. Mas eu estou pregando para ele, olha, eu vou ganhar ele para Jesus. Se você for para o secreto, Deus vai falar: filha, ora por ele, mas espera primeiro os frutos. Depois você ora junto com ele, para que vocês possam namorar. Pastor, eu estou aí para fechar um negócio, mas eu estou meio assim porque o sócio, ele é ímpio. Aí Deus vai chegar e vai falar para você assim no secreto: filho, ora pela vida dele para que ele se converta, mas não tenha aliança com ele. Vocês não são iguais. Pastor, eu estou aqui cheio de tristeza no meu coração com o meu pastor. Eu estou pensando em mudar de igreja. Eu já até olhei uma igreja, a igreja é muito melhor. Aí você vai para o secreto com o Senhor. Aí o Senhor vai virar para você e vai falar assim: filho, o que você acha de você mudar o seu coração? Ao invés da razão, o que você acha de você colocar perdão no seu coração? O que você acha de você olhar para você e ver como você tem caminhado diante de mim, como você tem ajudado os teus irmãos, como você tem servido? Que coisa! Ser conduzido por Deus é estar no secreto com Deus, é buscar a Deus em todas as situações, e não eu me conduzir. Amados, tudo que eu faço dá errado, não sei você, mas se eu for fazer algo e eu não consultar a Deus, como dá errado? Agora, tudo que eu consulto a Deus e Deus fala: não, vai lá, olha, dá super certo. Deus está te respondendo a sua dúvida acerca do que você tem que fazer. Queira Deus e não a sua própria razão, a sua própria vontade. Mas o que é interessante, olha o que Deus diz a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração,
E não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém da sua ida ao alto, que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Deus, olha a gentileza de Deus. Deus me falou: filhos, minhas misericórdias são maiores que o meu juízo. Aí mas Senhor, tu não falas nada diferente da tua palavra. Me mostra. E Deus me mostrou. Se você for lá no Decálogo, você vai ver que quando ele dá as tábuas para Moisés, está escrito: eu sou um Deus zeloso. Eu visito até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso é juízo. Mas eu abençoo até a 1000ª geração daqueles que me obedecem. Isso é misericórdia. As misericórdias de Deus alcançam 1000 gerações. O seu juízo, 4, 5 gerações. Salomão, ele perde sabedoria. E olha, eu creio, Deus se agradou do coração de Salomão, tanto que Deus entregou para Salomão sabedoria e conhecimento. Mas aconteceu algo. Salomão, que era tão sábio e tinha conhecimento, ele não lia a Bíblia. Ele não lia a Bíblia. Você acredita no que eu estou falando? Acredita no que eu estou falando? Salomão não lia a Bíblia. Amados, quem tem sabedoria e quem tem conhecimento, lê a Bíblia e cresce em sabedoria e cresce em conhecimento. Mas pastor, isso é real? Eu falei, é real. Vamos observar. Volta um pouquinho e vá até Deuteronômio, que o rapaz ali não soube soletrar. E até um nome bonito, né, para se colocar em filho, né? Não é não? Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. Deixa eu te explicar. Deuteronômio é um livro escrito por Moisés em 1445 a.C., quando o povo chega no sopé do morro, né, Monte Sinai, e para fazer a entrada na Terra Santa. Só que ele reúne ali, por quê? Porque toda aquela geração que está ali não foi a geração que saiu do Egito. A geração que saiu do Egito morreu toda no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Então, Deus manda Moisés relembrar o povo. Então Moisés faz 4 discursos, cujos temas são: recorda, obedece, cuidado e cuidado. Lembra disso, Márcio? São 4 discursos de Moisés nesse livro. E aqui Moisés está fazendo um dos seus discursos, e ele começa a falar sobre os deveres de um rei. Esse aqui é o 5º livro da Bíblia. Esse aqui é o final do Pentateuco, da Torá, da lei. E para você ter uma ideia, olha o que esse livro diz. Olha o que Deus manda Moisés escrever. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus,
e a possuíres, e nela habitares, e dizeres: estabelecerei sobre mim um rei, com todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor, teu Deus, escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si o quê? Guarda isso. Olha só os deveres do rei que o Senhor disse: não multiplicará para si o quê? Cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará o quê? Mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si o quê? Recapitulando: cavalos, mulheres, prata e ouro. Sim, até aí? Agora presta atenção. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. Salomão, faça para você uma Bíblia. Pega essa lei, manda os escribas escreverem-na, coloca na sua cabeceira, e todo dia leia a Bíblia. Sabe o que é, pastor? Eu já li a Bíblia um monte de vezes já sei tudo de Bíblia, não preciso mais ler a Bíblia. Eu estou no 4º dia de um propósito de leitura da Bíblia. Estou no 4º dia. Cheguei lá no capítulo 20, acho que 24 ou 25 de Gênesis. Amanhã será o 5º dia. E olha, eu estou lendo e como eu estou aprendendo. Porque a palavra de Deus é viva, ela se renova. Então, meu amado, minha amada, você está perdendo. Você que não lê a Bíblia, você que não medita, você está perdendo, você está deixando uma preciosidade de lado. E cuidado para que você não se perca. Então, Salomão não fez, mas Deus é mais enfático ainda. Continuando, versículo 19: e o terá consigo, o que? Aquele livro, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias o que? Pastor, mas eu já li muitas vezes, mas todos os dias da sua vida. Eu não entendo o crente que não lê a Bíblia, eu não entendo. Eu não entendo jovens que não leem a palavra do Senhor, com toda uma vida pela frente. Ou se eu descobrisse a palavra do Senhor na minha mocidade, na minha juventude, ou se tivesse entregue ao Senhor os melhores anos da minha vida. Mas Deus continua:
para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Por quê? Porque isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. O nome disso aqui é soberba. Quando a gente cresce muito, a gente fica soberbo. E a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Que coisa, né? E não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Agora vamos adiantar um pouquinho mais a Bíblia. Só um pouquinho mais. Vá até o segundo livro de Crônicas, capítulo 9. Você está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando no seu coração? Glória a Deus. A gente está vendo que o homem mais inteligente que já existiu sobre a terra se perdeu porque não lia a Bíblia. Vá até o capítulo 9, versículo 13. Me ajude, por favor. O peso do ouro que se trazia Salomão cada ano era de 676 talentos. Afora o que entrava dos vendedores, e dos negociantes, também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. Tinha aproximadamente quase 6 quilos cada um. Multiplica por 200. 1 tonelada e alguma coisa aí. Estou falando de ouro, hein? Fez também 300 escudos de ouro batido, 300 ciclos de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano, a casa real. Salomão, ele não bebia em copo de alumínio, só bebia em copo de ouro. Sabe por quê? Porque prata era muito comum naquele dia. Fez também, versículo 17. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro a ele pegado de ambos os lados. Tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Projetista. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que servia o rei Salomão para beber eram o quê? De ouro. E também de ouro puro, todas as da casa do bosque do Líbano. A prata nos dias de Salomão não se dava o quê? Estimação nenhuma. Porque o rei tinha navios que ia a Tarsis com os servos de Irão. De 3 em 3 anos voltavam os navios de Tarsis, trazendo ouro e prata, marfim, búzios e pavões.
Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no seu coração. Que coisa, né? Imagina isso. Imagina hoje você, Bill Gates, seu empregado. Ó, Bill Gates, vou pagar teu saláriozinho aí. Você quer quanto? 20 bilhões por mês? Te pago aí. Passa lá no caixa. Era assim, Salomão. Era assim, Salomão. Vou fazer uma parte aqui que eu me lembrei de algo. Bill Gates declarou que deixou, no testamento dele para os filhos, ele tem 2 filhos. Ele falou que não é bom que criança cresça com muito dinheiro. Então ele deixou como herança só 20 bilhões de dólares para cada um. Coisa, né? Voltando. Talvez você pode estar pensando assim: meu Deus, Salomão era muito rico. Sim, era. Ele era tremendamente rico. Não houve sobre a terra rei mais rico e poderoso que Salomão. Todos os povos chegavam até Salomão, trazendo presentes para ele, ouro, joias. Sabe para quê? Para agradá-lo, para não entrar em guerra com Israel. E aquilo que Deus prometera a Davi, Deus cumpre. Salomão não enfrentou uma batalha em todo o seu reinado, que durou 40 anos. Deus guarda aliança. Deus é um Deus de alianças. Mas e Salomão, com toda a sua sabedoria? Vá até o primeiro livro de Reis, por favor. Veja que nós estamos fazendo um tour bíblico para entender acerca de Salomão. Eu estou fazendo com você como Deus fez comigo, me mostrando, me falando. Sabe por quê? Porque eu estava no secreto com Ele. Sabe por quê? Porque eu falei para Deus: Deus, nada que eu tenha estudado ou que eu saiba é mais importante do que a Tua presença. Nada, Deus. Nada. A Tua presença é a minha maior preciosidade, Senhor. E aí, observa só, capítulo 11 do primeiro livro de Reis. Eu estou falando muito rápido ou está legal? Está legal? Tem nada aí, a gente tem que segurar. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Está lendo isso aí? Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Eu aprendo algo aqui. Cuidado. Cuidado. Eu tenho que ter cuidado. Homens casados, cuidado.
Satanás, ele é astuto e repetitivo. Ele não vai colocar lá no seu emprego, ou no ponto do ônibus, ou aonde você está, uma mulher cheia de bobs no cabelo e borra de café no rosto. Mas ele vai colocar aquele 777, aquele aviãozão, e aquele aviãozão vai pousar para você. Meu irmão, se olha no espelho, faz igual eu. Eu me olho logo no espelho, já desconfio logo e vazo. Isso aí tem laço. Isso aí tem laço. Não, não é o frango não, né? É. Sabe por quê? O homem mais inteligente, mais sábio da terra, caiu pelo amor. Sabe aquela paixão avassaladora? Você, mulher que está rindo dos homens aí, deixa eu te dar uma dica. Sabe aquele lugar que você gosta de ficar, escola, trabalho e tal? Vai aparecer, vamos falar assim, né? Um pouco mais, aquele camarada de cabeça bem aberta, que você vai contar os tanquinhos, todo bronzeado, tipo assim, Brad Pitt, tá bom? Tá? Ah, uhul! Uhul! Hã? É. Aí sabe o que vai acontecer? Vai arrebatar o teu coração. E não é de Deus. Salomão, o homem mais inteligente. Para pensar nisso. A gente está falando do homem mais inteligente, o homem mais sábio sobre a terra, o que tinha mais conhecimento sobre a terra. Ele caiu. Tu acha que eu e você não vai cair, meu irmão? Minha irmã, por favor, né? Deus nos permite vazar. Sabe o que é vazare? Vazare. Deus nos permite isso. Saia. Não fica não dá mole não entra nessa não. Pastor, mas foi só um papo. Cuidado com o papo. Bom, guarda aí, só até aí. Então, mulheres. Salomão, mulheres, guarda aí. Volta um pouquinho a página, no capítulo 10 do primeiro livro de Reis, a partir do versículo 14. Presta atenção nisso, falta pouco para a gente terminar. Quando o pastor fala isso no projeto Vida Nova, falta mais ainda uns 30 minutos. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era 666 talentos de ouro. Nós lemos isso já, certo? Além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. Aí fala o que Salomão fez, perfeito? Mas eu quero que você vá um pouquinho mais à frente. Versículo 25. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano.
Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros. Tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Cavalarianos era a tropa, homens de guerra, soldados. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância para os sicômoros, como os sicômoros que estão nas planícies. Agora presta atenção. Nós já falamos sobre mulheres, sim ou não? O que Salomão tinha de mulheres. Agora olha só. Os cavalos de Salomão vinham da onde? E o que Deus havia falado lá atrás? Que do Egito não deveriam voltar, né? Mas guarda aí. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 siclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus, para os reis da Síria. Então observa, Salomão tinha muitos cavalos, que vinham da onde? Do Egito. Deus, quando ele fala lá em Deuteronômio 1445 a.C., vamos colocar aí uns 500 anos antes, bastava que Salomão tivesse a Bíblia, e ele saberia disso, sobre mulheres, cavalos e ouro e prata. Não foi isso? Agora a gente já viu que Salomão, tudo na sua casa era de ouro, né? Prata inclusive não tinha nem valor. Que ele tinha 1.000 mulheres, 300 eram concubinas. E aí eu tive um aluno uma vez que me perguntou: 1.000 mulheres? Eu falei, é. Mas vamos tentar entender como era isso. Todos os reinos, para fazer aliança com Salomão, os reis entregavam a Salomão as suas filhas. E aí aquele reino estava aliançado. Mas junto com as filhas dos reis, iam também todas aquelas que tomavam conta da filha do rei, né? Existiam ali muitas. Uma princesa às vezes tinha 15, 20, que eram aquelas da própria idade, que estavam sempre servindo a princesa, com a princesa, enfim. Não é que Salomão, ele tinha momentos com cada uma das 1.000, não é isso. Essas 1.000, ele tinha as princesas, sim, que eram casadas com ele, tinha. Só que essas é que foi o grande problema de Salomão. Muitas ele concedia que se casassem com autoridades da sua corte, do seu governo. Existia todo esse proceder naquela época de Salomão. Então, Salomão, 1.000 mulheres, muitos cavalos, cerca de 12.000. Uma outra passagem fala 4.000, aliás. Tudo era de ouro. Tudo era de ouro. Sabe o que isso tudo gerou em Salomão? Salomão cresceu. Salomão ficou grande demais. Vamos aplicar. A gente fala esse hermenêutica aplicação, né, Márcio? Vamos aplicar. Você sabe aquele... Vou falar de mim. O Mihani chega na igreja.
Não está nem puxando a cachorrinha que está puxando ele. Horrível. Cheio de carrapato, cheio de carrapicho, cheio de pulga, cheio de tudo. Esse tapete ainda vai me derrubar. Cheio de tudo. Aí chega o pastor Zé Augusto com a equipe de diáconos dele, né, pastorzão. Aí começa a tratar, tira carrapicho, tira pulga, né, tira os carrapatos, começa a tratar, já começa a ter força até para puxar a cachorrinha, começa a crescer, de repente recebe convite do pastor: olha, você pode ser meu colaborador, você quer? Quero. E está orando, está lendo a palavra, está buscando, está se entregando. E eis que daqui a pouco ele começa a olhar para os lados. A Bíblia diz que quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Olha para trás da maneira que você está. Olha lá para trás. Se é que pode. Tenta de novo. Dá uma olhadinha, vai. Você observou que para olhar para trás a primeira coisa que você fez foi olhar para o lado? Sim ou não? Aí você sabe o Mihani? Mihani começa a olhar para o lado. Mihani começa a olhar para as pessoas da igreja. Mihani começa a olhar para cada uma delas. Porque todos que estão dentro da igreja estão sendo tratados em alguma área. Eu estou saindo agora de 3 meses do pé. Tive uma entorse, né, para atleta de futebol, assim, jogo pra caramba. E aí foi justamente machucado em 3 lugares: um pelo Pai, outro pelo Filho e outro pelo Espírito Santo. Senta aqui, vem pro secreto para a gente bater um papo. E aí, nesse papo com Deus, pela misericórdia de Deus, Deus me fez enxergar algo. Cresci demais, estava muito adulto. E você? Como é que você está? Está adulto? A gente começa a olhar para o lado, a gente começa a se achar superior, enquanto a Bíblia diz que o teu irmão é melhor do que a ti mesmo. Aí a gente começa a olhar aquilo que a gente não se agrada no irmão, que Deus está tratando com o irmão, mas estamos olhando para o lado. Mas não basta olhar só para o lado, porque a gente começa a olhar para cima. Pô, o diácono tal, tá assim. O pastor Zé Augusto, poxa, eu não gostei do que ele disse no culto domingo, e aquilo foi para mim. Aquilo foi direto já e foi para mim, eu tenho certeza. E aí tudo isso começa a minar. Aí sabe aquilo de ficar pensando direto, não parar de pensar? Deita pensando, acorda pensando, dorme pensando, e aquilo vira aquela loucura na cabeça, querendo achar a solução, a resposta. Não, porque isso, é aquilo, é aquilo. Cresceu demais, está grande. E aí, sabe o que Deus faz? Se você se submeter a Ele, ir para o secreto, Ele vai cuidar de você, vai zelar por você, vai te mostrar, vai te orientar, vai te tratar. Sabe por quê? Porque Ele quer que você volte a olhar para frente.
Porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E se a gente continuar, se o Mihani continuar, o Mihani vai fazer isso aqui, ó. Vai olhar para trás, aí vai lembrar da época antes da cachorrinha. Porque quando a cachorrinha puxa, ninguém lembra, mas antes se lembra. E aí começam a surgir os desejos. Desejos de voltar a ter tudo que tinha no mundo, fazia. Volta-se ao Egito. Salomão simplesmente se enche de mulheres, de ouro e de cavalos. E não fez o livro que o Senhor mandou que ele fizesse, que ele tivesse na cabeceira. Aí o que aconteceu com Salomão? Primeiro livro de Reis, capítulo 11, a partir do 3. Presta atenção. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. O homem mais sábio que já existiu, o homem que mais conhecimento teve, o homem que mais dinheiro teve sobre a face da terra. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Salomão quebrou aliança com o Senhor. Quebra de aliança, princípio da derrota. Mas olha como é o nosso Deus. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho tirarei. Que tremendo de Deus. Deus estava guardando a aliança que fizera com Davi. Mas Davi já era morto. Para Deus não interessa. Deus, ele guarda a aliança comigo e com você. Não vale a pena ter aliança com Deus? Renunciar a si mesmo para viver a vontade de Deus. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que os escolhi. Sabe o que acontece depois? O filho Roboão, ao assumir o trono, ele simplesmente toma conselho com os jovens e despreza o conselho dos anciãos.
E aí Israel, que Davi havia unido, reino do norte e reino do sul, em um só, agora racha. 10 tribos vão para o reino do norte, e 2 tribos ficam no reino do sul. Reino do norte, capital Samaria. Reino do sul, capital Jerusalém. Racha. E aí começa aquele período de Israel, onde existem reinos do norte e reinos do sul. E depois, em 722 a.C., os assírios chegam até o reino do norte e destrói completamente o reino do norte, utilizando uma tática chamada caldeamento sucessivo, e atirando cada um da sua porção. Mas Deus conserva Judá. Deus conserva. Sabe por quê? Porque de Judá veio o Messias. Deus é um Deus de aliança. Essa aliança foi feita lá no Gênesis, quando Deus fala que a semente da mulher lhe pisará a cabeça da serpente. Tremendo de Deus. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que guarda a aliança. Eu estou falando bem calmo com você, porque eu quero que você reflita sobre isso em nome de Jesus. Deus é um Deus de aliança. Deus ama você. Você é precioso, você é preciosa. Mas Deus não quer que você, não quer que eu, não quer que nós tenhamos o controle de nossas vidas. Deus quer que você e que eu, que nós entreguemos as nossas vidas a Ele, para que Ele conduza. Como é que eu faço isso, pastor? Eu vou orar em todas as situações. Eu vou meditar na sua palavra, eu vou viver a sua palavra, eu vou ler a Bíblia, eu vou ser um leitor da Bíblia. Eu vou negar os sentimentos. Quando vier sentimento de ira, eu vou negar. Sabe aquele negócio de ficar 4, 5 dias sem falar com a mulher? Espera o apelo, não levanta a mão não. Existe isso, existe. Dentro das igrejas, 4, 5 dias sem falar com a esposa, porque está chateado. Sabe o que vai acontecer? Você vai negar-se a você mesmo. Houve aquele momento ali, daqui a pouco começa a se falar normalmente. Acabou. Ah, o teu pai está pegando no seu pé, obedeça a ele, ele vai parar de pegar no seu pé. É assim. O seu marido está meio gererê contigo. Começa a tratar ele com carinho. Rapidinho vai acabar. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa com a oração. É intercessora. Salomão não tinha intercessora. Todas as mulheres de Salomão adoravam outros deuses. Eu acho que a pior delas era a sunamita, Cantares. Perverteu legal o coração de Salomão. Agora eu quero te fazer uma pergunta, e eu vou mudar o tom da voz. O que você deseja? Você quer sabedoria, conhecimento, ou você quer o secreto com o Senhor, entregando a sua vontade, entregando a sua vida e deixando que Ele te conduza em tudo?
Eu já escolhi, agora é com você. Se você quer escolher isso, posso chamar aqui? Se você escolheu isso, sai do seu lugar, vem até o altar do Senhor. É o momento de você selar esta aliança com o Senhor. Pode sair do seu lugar, pode vir até o altar. Eu já estou aqui. É o momento de você selar a aliança com Deus, de você falar assim para o Senhor: Senhor, eu abro mão da minha vontade aqui, no teu altar. Eu abro mão da minha vontade, porque eu quero, Senhor, viver a tua vontade. Eu não quero quebrar a aliança contigo, Senhor. Não, mas eu quero guardar a aliança contigo. Eu quero ter, ó Deus, a graça e a misericórdia de ser conduzido pelo Senhor em tudo que eu for fazer, porque eu tenho certeza que eu serei abundante nessa terra, eu serei bem-aventurado, eu serei conduzido por Ti em triunfo, em vitória. Mas esse apelo é só para quem quer negar a sua vontade. Quem não quiser negar a sua vontade não precisa vir ao apelo. Mas aqueles que querem negar a sua vontade e querem depender do Deus vivo e não de si mesmo, vem até o altar do Senhor. É o momento de você falar isso para o Senhor. Abra sua boca, fale isso ao Senhor. Senhor, eu quero depender de Ti. Eu quero depender de Ti. Oh, meu amado, o Mihani não pode fazer nada por você. Eu não posso fazer nada por mim. Eu não consigo. Eu sou extremamente limitado, pobre, cego e nu. Mas o Senhor, Ele pode mudar os teus dias. O Senhor, através de uma aliança, Ele pode selar com você vida nova, vida abundante, graça. Graça. Não temas em falar ao Senhor. Não temas. Entregue a Ele tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, as coisas todas, aquilo que tem tirado a sua tranquilidade. Entregue ao Senhor, porque o Senhor, Ele vai te dar uma resposta nesses dias. Você vai ver o mover de Deus na sua vida, na sua casa, nessa sua questão. Mas é preciso que você escute esse apelo do Senhor e abra o seu coração para o Senhor. Você que ainda está sentado, você está resistindo, Deus está falando com você. Sai do seu lugar, é o momento de mudar a história da sua vida. Quando a gente sai do lugar, vem até o altar, a gente está falando assim para Deus: Senhor, eu entendi, eu aceito que o Senhor falou comigo, e ó Deus, eu quero entregar minha vida a Ti. Verdadeiramente, existem muitos crentes da igreja que ainda têm o controle das próprias vidas, e não é isso que Deus quer. Salomão, o homem mais sábio, Salomão, o homem mais rico, o homem mais culto, não conseguiu governar a própria vida. Nós não conseguiremos governar nossas próprias vidas. Vai chegar um momento em que nós vamos errar, mas quando o Senhor nos conduz, quando o Espírito Santo de Deus nos guia, quando chega perto um erro, Ele acende uma luz, Ele mostra, Ele revela, e nós podemos então desviar, não errar, para agradar o seu coração.